Olá, boa tarde, boa noite a todas e todos. Estamos aqui em mais uma etapa do nosso ciclo de debates História e Direito. Hoje a gente tem a honra de estar aqui com o professor Marcos Vinícius Lustosa. O professor, ele é doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, com sanduíche na Duke University e na Universidade Nacional de Colômbia, pelo programa Abdias Nascimento. Ele tem mestrado em 2017 pela UNB e é professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, do ITP, coordenador do PABIRU, Núcleo de Estudo em História e Constitucionalismo na América Latina, e do Clube do Livro, ambos do IDP. Membro do Centro de Estudo em Desigualdade e Discriminação da UNB e do MARÉ, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Jurídica e Atlântico Negro. O professor tem um livro publicado, denominado Constitucionalismo Brasileiro e o Atlântico Negro, a experiência constituinte de 1823 diante da Revolução Haitiana. Esse livro recebeu menção honrosa do prêmio Thomas Skidmore em 2018. E é sobre esse tema que o professor vai tratar conosco essa noite. Então, agradeço a presença do professor mais uma vez e passo a palavra para que ele possa começar a sua exposição. Muito obrigada. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos e todas. Eu que agradeço o convite, é sempre uma felicidade compartilhar, e nesse momento tão difícil que a gente tem vivido também, do ponto de vista individual, pessoal, coletivo, como sociedade, mas também está próximo, né? Eu acho que se tem uma coisa que é ruim, por um lado, bastante, né? Nós como estudantes, mas também como professores, são as aulas online, mas também possibilitou esse intercâmbio mais forte, né? Essa troca de ideias, essa presença de pessoas que estão distantes, mas que a gente consegue trazer para dialogar, né? Então, quando a Adriana me convidou, acho que eu demorei um pouco para responder, porque eu sempre sou um pouco lerdo no WhatsApp, mas logo depois eu aceitei, porque era uma questão importante, é mais uma matéria de história do direito, que eu acho que é interessante, porque sempre surge muitas vezes, igual esse aluno te perguntou no semestre passado, se não tem como contar a história do constitucionalismo, especialmente da era das revoluções, que é quando emerge ali com mais força a ideia de direito moderno, tendo outras paisagens, né, outros sujeitos, outras histórias para serem narradas, né? Eu acho que o Haiti, entre vários outros possíveis, né, mas o Haiti tem uma importância imensa para a gente descortinar esse lado oculto da história da modernidade, da história do direito, da história do constitucionalismo. E aí, pessoal, dando boa noite, agradecendo novamente o convite, eu pensei, até porque a gente não tem muito tempo, em dividir minha fala, que é uma fala que geralmente, quando tem um espaço para dar uma introdução sobre a Revolução Haitiana, ela se divide mais ou menos entre 3 a 4 momentos. Primeiramente, eu conto um pouco da minha trajetória de pesquisa, que eu acho que pode ser interessante, especialmente para vocês graduandos, né, que estão... imagino que História do Direito deve ser lá para o terceiro, segundo, quarto semestre, no começo do curso, alguns de vocês estão começando a fazer pibica, se interessar por pesquisa, ou se interessar um olhar mais crítico do direito. Então, eu conto um pouco como que eu cheguei nesse tema, porque eu demorei para chegar na Revolução Haitiana e, de fato, ele só me pegou mesmo quando eu entrei no mestrado. Eu passei com um projeto sobre a Revolução Haitiana, mas foi no mestrado que eu comecei a desenvolver pesquisa mesmo. Posteriormente, eu começo a entrar um pouco para pensar como me entrar no Haiti me trouxe categorias ou abordagens para rever e repensar a teoria constitucional, a história do direito, pensar as categorias chaves ali de como a gente estrutura o nosso discurso jurídico. Depois eu vou falar um pouco sobre o contexto da Revolução, que eu acho que é importante vocês conhecerem um pouco, pelo menos para entender um panorama mais geral. Tudo muito brevemente, porque a gente teria que ter cursos, anos de Revolução Haitiana para a gente dar conta de tudo, mas tudo vai ser bem sintético. Eu até peço desculpas por falar um pouco rápido, mas para caber tudo e depois sobrar espaço para o debate. Portanto, vou falar um pouco da minha trajetória, depois eu vou falar um pouco como entrar no debate da Revolução Haitiana, mas um debate mais amplo sobre diáspora africana. Me deslocou algumas categorias importantes para pensar o direito. Depois eu vou dar um pequeno panorama sobre a Revolução Haitiana para vocês.
Depois vou falar sobre constitucionalismo e revolução haitiana, um pouco a partir do próprio constitucionalismo haitiano pós-revolucionário, como esse constitucionalismo faz a gente repensar categorias centrais para o próprio discurso constitucional, como as de liberdade, igualdade, cidadania, propriedade. E, por fim, vou trazer para a gente depois abrir para o debate como o Haiti nos constitui até hoje. Como o Haiti é algo que eu gosto de falar, muito nas minhas pesquisas, mas também nas minhas aulas, que o Haiti é um fenômeno universal. O Haiti ele foi uma revolta acontecendo numa ilha, no Caribe, na ilha de Espanhola, mas que afetou toda a história da modernidade, inclusive a nossa história brasileira. Vocês estão escutando uma buzina aqui, minha gente? Então, né? Deixa eu ver se eu fecho a janela aqui rapidinho. Abaixou um pouco? Ou ainda está perturbando? Um pouquinho. Não é nenhum alarme para você sair de casa, não, né? Pronto, acho que ele parou ali. Abrir aqui, porque vai ficar muito quente, que está fazendo um pouco calor hoje. Aqui na minha rua sempre acontece. Olha, voltou, só para eu falar que não. Vou baixar aqui. Vamos ver se pelo menos um pouquinho abaixo. Aqui é uma perturbação. Toda vez que eu vou dar aula, é alguma coisa que acontece. Vamos ver se esse carro para de buzinar aí, pelo menos para nos deixar um pouco mais concentrados. Voltando, então, a última parte é um pouco falar como o Haiti é esse fenômeno universal que afeta toda a história da modernidade. Eu vou tentar trazer um pouco para a gente pensar a própria história brasileira, inclusive a história brasileira contemporânea. O Haiti ainda continua muito importante para a gente compreender fatos do Brasil recente. Beleza? Então vai ser dividido nessas cinco partes. Eu vou tentar falar muito rápido, eu peço desculpas, porque às vezes essa fala é um pouco maior. Mas como eu quero deixar um pouco do debate para o final, eu vou correr aí nos slides. Será que eu consigo compartilhar? Acho que eu consigo aqui, né? Vamos ver. Vamos ver a tela inteira. Só deixa eu abrir rapidinho, pessoal. Porque essa coisa de, às vezes, no aula online, a gente se perde, né? Deixa eu ver. Pode ficar tranquilo. Eu aproveito enquanto você está tentando, que a gente tem aqui algum estudante da UNEB, alunos do professor Maurício Azevedo, sejam bem-vindos. A tela está chegando aqui, Marcos, tudo tranquilo, estamos vendo. Foi aí, né? Chegou, sim. Portanto, um pouco, então vamos entrar aí, né? Vou falar um pouco para vocês, não sei se vocês estão me vendo, mas estão vendo a tela pelo menos, né? A gente está te vendo, vendo você e a tela, sim. Ah, que bom, porque às vezes a gente fica falando assim, será que o povo está vendo a gente? Só deixa eu colocar aqui, para botar no modo de apresentação, que é um pouco aí o nosso tema de hoje, né? O Haiti é aqui uma pergunta, repensando a modernidade e o nosso próprio Brasil, desde do Caribe. Passar um pouco, eu abro um pouco com uma fala da Edwidge Danticat, que é uma escritora que tem esse livro publicado em português, né, Adeus Haiti, que é um livro muito interessante que conta a parte da própria trajetória familiar da Edwidge Danticat, um pouco a história do próprio Haiti no século XX. Mas no final do livro, ela, ao ver alguns seus parentes, né, porque ela nasce no Haiti, ela tem que migrar para os Estados Unidos, justamente pelo conflito interno, pelas ditaduras do Papa Doc e do Baby Doc, ela acaba imigrando para os Estados Unidos, não só ela, mas como seus parentes, irmão, depois o pai, tio e tudo mais. E ela se faz, né, faz uma pergunta, pensando ali perante a morte desses parentes seus, já no final do livro, uma pergunta que eu acho interessante para a gente pensar a história haitiana, né, um país que protagonizou a primeira e mais bem-sucedida revolta escrava, que conseguiu fundar, inclusive, um Estado-nação, e isso, inclusive, tem uma singularidade no caso haitiano, que, apesar de ter feito essa revolução, de ter se afirmado como Estado soberano, o seu próprio povo, por diversas questões, por boicote internacional, pela pressão do colonialismo e do imperialismo, o Haiti nunca conseguiu ser um Estado soberano no plano internacional, pelas suas estratégias, por essas táticas que foram adotadas pelas nações dominantes no conceito do capitalismo. E aí a Edwidge Danticat tem essa frase que eu gosto de pensar, esse trecho do livro dela, né? Que ela se perguntando ao ver ali o seu pai morto lá chegando aqui nos Estados Unidos.
que ele foi morto, inclusive, ao aterrissar aqui nos Estados Unidos, ele foi levado para uma prisão de imigrantes em Miami, e nessa prisão ele veio a falecer. E ela pergunta, será que achou irônico o fato de logo ser o prisioneiro morto do mesmo governo que ocupara seu país quando nascera? Em síntese, ele entrou e saiu do mundo sob a mesma bandeira, no caso a bandeira dos Estados Unidos, e não a bandeira haitiana. Nunca realmente soberano, como seu pai sonhara, nunca realmente livre. Se nosso país, o Haiti, algum dia tivesse uma chance e permitisse que fosse uma nação como qualquer outra, nenhum de nós viveria ou morreria aqui, nos Estados Unidos. Que é uma pergunta, né? Ela vendo um parente seu, mais velho, morrendo sobre a bandeira dos Estados Unidos, o mesmo país que ocupou o Haiti entre a década de 20 e 30, elas levam essa pergunta, né? Como a ausência de soberania, como o boicote à soberania de um povo afeta trajetórias individuais, familiares e coletivas. E talvez a pergunta que está colocada ali, né? Se nosso país algum dia tivesse uma chance e permitisse que fosse uma nação como qualquer outra. É a pergunta implícita, né? Como a modernidade negou a possibilidade de uma nação soberana comandada por negros a partir de uma revolta de escravos. Essa pergunta, que é um dilema e é um mistério, ela ajuda um pouco a enxergar a história haitiana e, mais do que isso, ajuda a gente a enxergar os discursos e a história do constitucionalismo. Essa afirmação de direitos, de igualdade, de liberdade, a própria ideia do contratualismo, de se formar ali um Estado ou uma ordem civil baseada em direitos pelo igual reconhecimento entre cidadãos. Por que ela nunca chegou a ser legitimada e reconhecida perante um Estado negro, um Estado formado por ex-escravizados, um Estado formado na sua base por pessoas africanas ou descendentes de africanos? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar dialogar com ela hoje aqui no nosso debate. Eu vou passar porque a gente só ficou na citação aqui já quase 10 minutos, com apresentação, citação e tudo mais. Mas por que o Haiti? O que o Haiti tem a ver, ou como eu cheguei no Haiti para fazer pesquisa e como isso tem a ver com o constitucionalismo? E aí eu acho que são 3 pontos que me levaram ao Haiti, que são importantes, né, dentro da minha trajetória de pesquisa. A primeira delas, e é um texto que eu recomendo, caso vocês não conheçam, um texto que é traduzido em português, inclusive, que é o texto Hegel e Haiti, da Susan Buck-Morss, que é um texto bem importante, porque ele colocou no debate do direito, da filosofia política, essa conexão que parecia, muitas vezes, muitas vezes não, ela nem era pensada, melhor dizendo, né, de que o Haiti teria alguma coisa a dizer sobre a filosofia hegeliana, sobre a dialética hegeliana, sobre a dialética do reconhecimento, que é importante para a teoria moderna do direito. E esse texto, eu tive contato com ele no final da minha graduação, entre 2012 e 2013. O texto foi traduzido para português em 2011, mas eu tive contato naquele momento, já no final do curso. Mas ele me abriu muitas possibilidades de repensar o centro e o núcleo da teoria do direito, que tem como base, especialmente a dialética do reconhecimento, ou mais por trás a própria dialética do senhor e do escravo, tendo em conta as lutas da diáspora africana e tendo em conta a fundação desse Estado constitucional, que é o Estado haitiano, formado ali por uma luta, por uma rebelião, por uma revolução de escravizados. Foi a primeira porta. Aquele texto me ligou um alerta. Ele foi, inclusive, levado para a UNB por meio do meu futuro orientador, o professor Evandro. E aquilo me mostrou caminhos de agenda de pesquisa e de leitura. E é a pergunta da Susan, inclusive. É necessário reconstruir a teoria constitucional e a teoria política moderna, pensando nessa hipótese de que Hegel e Haiti estavam conectados, que eles estavam articulados ali na virada do século XVIII para o XIX. E ali me permitia novas formas de enfrentar alguns temas caros ao direito. Posteriormente, também quase no mesmo momento, inclusive, foi lendo ali a tese do meu futuro orientador, o Evandro Pires, chamada Do Medo da Diferença, a Igualdade como Liberdade. Lá na tese do Evandro, que é imensa, uma tese sobre ações afirmativas, de cotas raciais, tem no meio da tese, não muitas páginas, inclusive, mas é algo ali que está colocado, que o Evandro conta um pouco da história da Revolução Haitiana e ele joga algumas hipóteses. Ele fala que o Haiti pode ter gerado consequências jurídicas e que seria interessante ou necessário a gente rever a história do direito de países como o Brasil, pensando no impacto da Revolução Haitiana. Ele não desenvolve isso, até porque não é o foco da tese dele, mas isso me chamou e me levantou um outro alerta. Talvez a Revolução Haitiana seja mais importante para entender a formação do Estado brasileiro no século XIX, ou seja, no Brasil Império, inclusive o seu desdobramento já no Brasil República, inclusive até hoje, do que a Revolução Francesa, do que a Revolução
americana, ou a Guerra de Independência americana, ou do que a própria Revolução Britânica do século XVII, né, a Revolução Gloriosa e tudo mais. E essa hipótese eu carrego comigo até hoje. Talvez a Revolução Haitiana é muito, muito mais importante do que qualquer outra revolução para a Constituição do Brasil. E isso me gerava também novas angústias, novos questionamentos e uma nova outra possibilidade de agenda de pesquisa. Inclusive, essa pergunta do Evandro dialoga muito. Também recomendo para vocês um historiador contemporâneo que lançou um livro, A Revolução Haitiana e o Brasil Escravista, que é o Marco Morel. E o Marco Morel fala, ao meu ver, a Revolução Haitiana foi a revolução que mais influenciou o Brasil na formação inicial do seu Estado-nação, lá no século XIX. Ou seja, diante dessas considerações que o Evandro já apresentava ali de maneira incipiente na tese dele, mas lendo Marco Morel, que lançou esse livro tem cerca de 3 anos, a gente começa a ver que toda a nossa bagagem sobre a história do direito deve ser revisitada, colocando esse evento, que é a Revolução Haitiana, no centro. Por fim, outra coisa que me levou ao Haiti foi o que está ali na letra C, ser filho das ações afirmativas do movimento negro universitário. Eu entrei na UNB pela primeira vez como estudante de sociologia em 2007. Depois eu mudei para o direito, mas desde então eu entrei como cotista e me vinculei, com o passar do tempo, também às lutas do movimento negro na universidade. E para quem milita no movimento negro na universidade ou fora da universidade, sabe que a gente lê muita coisa, lê e trabalha com muita coisa que não é trabalhada dentro da academia. Autores que não são trabalhados dentro da academia, a gente lida com todo um currículo oculto, com histórias ocultas que não são tratadas ali na academia, que conta muito uma história colonial, uma história, no mais das vezes, uma história das classes subalternas, sem se pensar na dinâmica racial, uma história branca, uma história que não leva em conta a agência de sujeitos racializados, sejam negros ou indígenas. O movimento negro me gerava muitas perguntas e me gerava também uma certa revolta em relação ao que eu aprendia nas salas de aula da Faculdade de Direito. E isso gerava um conflito, né? Um conflito que aquela pergunta que está colocada ali se expressava, né? O que a experiência negra ensinava diante do que eu aprendi em sala de aula. E mostrava que muito que aprendia nas aulas de direito constitucional, de filosofia política, de história do direito, nas aulas de direito civil, direito privado, direito público, pouco dialogava com a experiência negra concreta, com a experiência das lutas negras e também com a experiência narrada, conceitualizada e teorizada pelos intelectuais negros, sejam eles brasileiros ou não. E isso me gerava angústias e também me impelia. Se eu quero continuar fazendo pesquisa no direito, eu não posso fazer pesquisa no direito apartada do que o movimento negro trabalha, do que o movimento negro reivindica, do que o movimento negro tem como demanda, tem como percepção da história. E o Haiti apareceu, portanto, como uma chave de tentar vincular essas diversas angústias, de tentar respondê-las, iniciar um encaminhamento para responder esses questionamentos. Especialmente, como eu conseguiria reintroduzir, dentro da teoria do direito, dentro da história do direito, 2 questões bem básicas. O debate sobre racismo, que muitas vezes era ignorado, e mais do que isso, o debate sobre a agência da população negra, da concepção do negro como sujeito, não apenas como vítima, não apenas como não como objeto da história, mas como sujeito que protagonizou e construiu o legado da modernidade, dessa categoria, né, desse fenômeno histórico que é importante para a gente entender o fenômeno constitucional. Então, essas 2 perguntas me encaminhavam para o Haiti, né? Centralizar o debate da raça e, mais do que isso, pensar o negro como protagonista da história moderna. E aí, o Haiti, nesse meu primeiro contato com esses textos, depois eu fui ler Jacobinos Negros, do James, fui ler Silenciando o Passado, do Trujillo, que é um historiador haitiano, o Haiti começava a dialogar com uma bagagem intelectual que eu estava construindo também no movimento negro, uma bagagem que repensava a ideia de filosofia política e que centralizava o debate sobre história moderna, tanto a partir dos fluxos da diáspora africana, das lutas de resistência da população negra em diáspora, mas também das contribuições intelectuais da população negra nesse processo. E aí são alguns exemplos que o Haiti me permitia dialogar e entrar no debate já feito pelo movimento negro e trazer esse debate, não só pelo movimento negro, obviamente, mas pelos intelectuais negros também, trazer esse debate
para dentro da teoria do direito, para a teoria constitucional. A primeira questão que o Haiti me colocava é que ele permitia uma porta, um diálogo para a ideia de Atlântico Negro. O que é Atlântico Negro? Que é uma categoria de um livro, né, do Paul Gilroy, que inclusive se chama Atlântico Negro. O que Atlântico Negro significa? O Atlântico Negro é esse espaço transnacional construído por movimentos intelectuais e pela presença, pela fenomenologia negra na diáspora. E que esse espaço, que ele é transnacional, e ele é constituído numa história de longa duração, ou seja, desde o início do tráfico negreiro até a contemporaneidade, esse espaço protagonizou lutas políticas e disputou o legado da modernidade. A modernidade não foi construída só por mãos brancas, não só foi construída por europeus, posteriormente por americanos ou pelas elites de cada nação, pelas elites internacionais. A modernidade, as suas ideias centrais, inclusive, de liberdade e igualdade, foram disputadas e construídas desde o início pela população negra em diáspora. E mais do que isso, a população negra em diáspora, justamente por ter sido subalternizada enquanto escrava nesse processo, ou depois discriminado do ponto de vista racial, construindo uma subcidadania nos Estados-nação pós-abolição, a população negra é aquela que talvez tenha, entre os grupos subalternos, contribuições extremamente importantes para dizer sobre a ideia de liberdade e igualdade. Talvez ninguém possa dizer melhor o que significa liberdade do que aquele que teve sua liberdade privada enquanto cativo, enquanto escravizado. Portanto, o Haiti já me possibilitava essa primeira conexão, dialogar com todo esse mundo, toda essa bagagem política e cultural do Atlântico Negro, ou melhor dizendo, da própria diáspora africana. O Haiti é um evento constitutivo da diáspora africana e também, por ser da diáspora africana, também é constitutivo da própria modernidade. Outra questão que o Haiti me abria a porta era colocar no centro a história da agência, a história e a agência da população negra. E isso dialogava com um livro que é muito famoso no movimento negro, que é um livro clássico para a historiografia brasileira, apesar de até hoje ser silenciado, do piauiense Clóvis Moura, Rebeliões da Senzala, foi publicado em 1959. Nesse livro, Clóvis Moura contava a história da abolição no Brasil, pensando as rebeliões da população negra, né, que ele chama lá de Rebeliões da Senzala, mas a formação de quilombos, de fugas, de revoltas nas cidades e tudo mais. E ele relia. Em vez de ser aquela abolição protagonizada pelas elites, ou como Florestan falava, a abolição de branco para branco, o Clóvis dizia, não, a abolição tem que ser reinterpretada a partir também das rebeliões negras. Mais do que isso, ele dizia que a história do Brasil só pode ser contada quando a gente coloca como princípio e relê essa história a partir do negro como protagonista, do negro como sujeito político, do negro como sujeito histórico. E o Haiti me fazia isso, me trazia esse debate do Clóvis Moura e me radicalizava esse debate no centro fundador da teoria política moderna. Se o constitucionalismo surge ali, no final do século XVIII, para o início do XIX, com a independência dos Estados Unidos, com a Revolução Francesa, tem um outro evento protagonizado por negros que também funda esse momento da história, que é a Revolução Haitiana. E que ele, por inclusive fundar um Estado constitucional, talvez diga muito para a teoria constitucional. Então, o Haiti ajudava a escrever a agência da população negra nos fundamentos da teoria constitucional, nos fundamentos da modernidade. Reler a história levando o negro não mais como objeto ou como algo que foi silenciado, mas como protagonista dessa história. Outra questão que o Haiti me colocava, que eu acho importante, e em termos de revisão da teoria política, é de diluir as fronteiras da produção do conhecimento, que é muito colocado na academia, por mais que a gente lute contra ela, né? De que cultura, no caso a arte, as especificidades artísticas, como a música, a pintura, a poesia, as próprias falas públicas de pastores, de padres, de líderes religiosos, elas não têm nada a ver com política. Ou aquela separação bem cartesiana de que ética e estética são separados. O Haiti me fazia revisitar isso, até pelo fato inaugural da Revolução Haitiana, como ela é popularmente narrada, de que ela inicia uma cerimônia religiosa, da qual ali o orador dessa cerimônia religiosa, o Bucaman, diz que a população negra irá vingar ali o seu processo de escravização, né? Irá vingar e com isso irá confrontar os brancos que viviam na ilha, né? É uma revolução política que nasce num fenômeno religioso e ela traz na interpretação da Revolução Haitiana outros elementos, como a linguagem, né? O crioulo, que é muito importante para a construção
ali da ética haitiana, fora da ética colonial, as representações artísticas que vão haver depois desse fenômeno revolucionário, todas elas têm uma bagagem, um significado político. E isso era importante porque eram elementos que deveriam ser trazidos para pensar a teoria constitucional. Para a população negra, para nós negros, é muito, um tanto quanto pueril falar isso, né? De que, por exemplo, uma música, um rap, tem teoria ali dentro, de que um rap, ele teoriza sobre a realidade, ele diz sobre a realidade. Mas muitas vezes a academia ignora isso, né? Vê a música como algo fora da produção de conhecimento. O Haiti permitia revisitar isso. O outro lado, aí um lado um pouco mais óbvio, né? Mas é que o Haiti trazia esse lado oculto da modernidade. Em vez dessa história laudatória da modernidade, da evolução dos direitos, da liberdade, da igualdade, da grande história vitoriosa da cidadania, o Haiti dizia que como fenômenos de violência são constitutivos, que não há modernidade sem colonialismo. Portanto, é o que está colocado ali. A escravidão e o colonialismo como constitutivos do mundo moderno, ali na letra D, e o impacto produtivo da raça, da violência, e com isso também os limites da comunicação, do ato de narrar, como é que se narra uma violência tão poderosa e tão profunda como a escravidão, como se no próprio processo de produção do sujeito moderno há também a destruição da subjetividade por meio da violência racial, por meio da escravidão, o uso da ciência como terror, se a ciência, se a modernidade é a afirmação do cientificismo, da racionalidade, como se utilizou essa ciência para praticar o terror, como se utilizou essa ciência para afirmar ideais eugênicos. Ou seja, tudo aquilo que a modernidade jogou para baixo do tapete, o Haiti me permitia retirar aquele tapete encharcado de sangue e expô-lo na sua crueza. Por fim, a outra questão que é fundamental é que o Haiti permitia reler a modernidade na perspectiva do escravizado. Pensar a modernidade não a partir das suas elites, mas a partir da fuga, do quilombola, da rebelião, da Revolução Negra. E também, obviamente, de como esses fenômenos geravam ali o respectivo medo branco. A modernidade é constituída nesse binômio, essa resistência dos subalternos e muitas vezes essa formação do medo das elites e muitas vezes um medo branco de que esses subalternos falem, coloquem ali na sala os problemas do mundo moderno. Portanto, tudo isso era uma bomba, especialmente para pensar um país como o Brasil, né? Um país que é constituído pela escravidão e que é constituído por uma violência sistêmica contra boa parte da sua população, conformada por pretos e pardos. Portanto, tudo isso já me dava um novo mundo. E aí vamos andar um pouco, né, minha gente? Eu peço um pouco de desculpa por estar indo tão rápido, mas é para a gente conseguir fazer o debate. E aí, partindo desses deslocamentos incipientes que o Haiti já demonstrava, né, são deslocamentos incipientes, mas que já desestruturam o que a gente entende muitas vezes como teoria política e história do constitucionalismo. E aí, andando um pouco, pensar um pouco que revolução, portanto, foi essa. Que revolução foi aquela que aconteceu entre 1791 e 1804/1805 no Haiti, né, na então colônia de São Domingos, colônia francesa. E aí são três elementos para a gente entender um pouco o panorama mais geral dessa revolução. Né? A própria colônia de São Domingos, os elementos que vão permitir a agregação e a coerência política entre os negros e que vão fazer um bloco resistente e revolucionário contra o colonialismo francês e também inglês, espanhol, que vão tentar recolonizar a ilha, e alguns movimentos ou passos necessários e importantes da revolução. Tomar só uma água aqui rapidinho, pessoal. Pronto, só molhando o bico aí, como diria o Zeca Pagodinho, mas não é cerveja, é água. Mas vamos aí, pessoal. Vocês estão me vendo aqui, né? Então, assim, é água mesmo. Porque às vezes vocês não estavam me vendo, o Marcos está molhando o bico. Mas vamos lá, pessoal, sem piadinha, vamos voltar. Qual é essa colônia? Que colônia era essa? Não era qualquer colônia. O Caribe, naquele momento, era o epicentro do colonialismo, e sendo o epicentro do colonialismo, um dos epicentros da formação do capitalismo no final do século XVIII e início do século XIX. E a colônia de São Domingos era a mais importante de todas as colônias das Américas, mais importante, inclusive, do que a colônia brasileira, mais importante a colônia jamaicana, do que o norte da América do Sul. Era o epicentro, ou como era dito pelos franceses na época, era a pérola das Antilhas, né?
aquela colônia extremamente produtiva, aquela colônia que era uma verdadeira máquina de produção de commodities atlânticas, conformada por uma economia de plantation, né? Plantation, que é aquele grande latifúndio monocultor baseado na mão de obra escravizada, no caso haitiano, mão de obra africana escravizada. Alguns elementos dessa economia, né? O Haiti era líder na produção de café. Metade da população mundial, da produção mundial do café vinha do Haiti, ou seja, 50%. É muita quantidade de café sendo produzida. O açúcar, o Haiti produzia mais do que o Brasil, Cuba e Jamaica combinados. Ou seja, o Haiti era o primeiro país, logo depois vinha Brasil, Cuba e Jamaica, que sempre foram grandes produtores de açúcar. O Haiti passava esses 3 países, produzia mais. E além de outros tipos de produção, como o anis, que era muito importante também no Haiti. Ou seja, era o centro ali e era o grande produtor de riquezas para a França, como está aqui nesse terceiro elemento da economia colonial, que é a geopolítica do Haiti e a sua importância para a formação da riqueza daquela França que, a partir de 1789, vai se declarar revolucionária. Por exemplo, 25 milhões de franceses dependiam da economia colonial. E em 1791, ou seja, a França já revolucionária, 15% dos 1.000 membros da Assembleia Nacional tinham propriedades coloniais. Ou seja, a escravidão no Caribe, o colonialismo, a exploração, a violência racial, a desumanização, era o que possibilitava as riquezas da burguesia revolucionária francesa, a burguesia de Nantes, de Bordeaux e de Paris. Se na França se declarava direitos universais humanos, se declaravam os princípios republicanos, isso se baseava no sangue da população negra explorada, traficada da África e explorada no Caribe. E é um país também, no caso o Haiti, recortado pela hierarquia racial e pela escravidão. A gente pensar, o Haiti era o maior porto negreiro do momento, é o lugar que mais recebia africanos às vésperas da Revolução em 1791, e tinha uma proporção para a gente pensar o caldeirão, a ebulição revolucionária que se encontrava na ilha, uma proporção de 10 escravos para um colono ou pequeno burguês branco. Ou seja, haviam 10 pessoas escravizadas para uma pessoa branca. Além de uma estratificação social, formada por brancos, homens livres de cor, que eram, ou seja, pessoas negras que tinham conseguido sua liberdade por carta de ortoforia, por testamentos, ou que já tinham nascido livres, e os escravizados. Essa era a estratificação social. Brancos, e aí, independentemente da renda desse branco, se ele era pobre ou não, branco no topo, depois os homens livres de cor, e lá na base essa imensa multidão de escravizados. Essas eram as características dessa economia colonial de São Domingos, né? Que depois havia sido chamado de Haiti pós-revolução. Quais eram os elementos, apesar de dessa violência estrutural, o que agregavam aqueles sujeitos que vai conformar o fluxo revolucionário? São 3 que são importantes. O primeiro, entre vários, né? 3 que eu citei aí de exemplo para a gente pensar e já deslocar um pouco, inclusive, a ideia da história da revolução, da teoria revolucionária. O primeiro é o voodoo. O voodoo era uma instância mediadora ali desses diversos povos africanos que se encontravam na ilha. É bom pensar que os africanos vinham de diversos grupos étnicos, né? Eram raptados em diversos lugares da África. Inclusive, nos próprios lugares havia uma diversidade imensa. Por exemplo, na África Central, que era mais banto, mas dentro dessa África Central existiam diversos povos bantos, né? O macro-tronco linguístico banto apresenta vários povos dentro. A mesma coisa na África da Guiné, na África subsaariana, enfim, povos diferentes, mas que na ilha reinventavam, por meio dos seus próprios significados africanos, mas também por meio do contexto de escravidão, uma nova cultura e uma nova religião, que era o voodoo. Ela virava uma instância agregadora. Era uma criação cultural que permitia que aqueles sujeitos desumanizados pelo contexto escravista voltassem a compartilhar significados e reexperienciar um processo de humanização. Criavam, portanto, que eu coloco ali, uma comunidade de verdade fora do significado da escravidão. Há uma narrativa, por exemplo, muito colocada aqui pelos negros norte-americanos, e que eu acredito que muito se explica também para pensar a religiosidade negra no Brasil, de que, por exemplo, você ir para uma missa protestante no domingo é um momento que você suspende momentaneamente os efeitos da segregação racial e do racismo. Você consegue se reencontrar como sujeito para além do seu lugar racial no mundo. E eu acho que o voodoo fazia isso, tinha essa importância também, permitia transcender, ainda que momentaneamente, ou dar novos significados para a vida, que não aqueles impostos pela escravidão. Outra questão importante era a língua crioula, uma língua que era
uma mistura tanto do idioma francês, mas também das línguas africanas, e que permitiam compartilhamento de experiências para além ali do entendimento do colonizador, para além do entendimento das línguas metropolitanas, no caso o francês ou o espanhol, que eram falados ali na Ilha Espanhola. Ou seja, essa língua permitia uma nova construção de uma arena política, de uma esfera pública subalterna no Haiti. E outra era a marronagem, que para nós brasileiros poderia ser assimilado como quilombismo, né? As práticas de fuga e de construção de territórios livres, especialmente nas partes mais altas da Ilha de São Domingos, da Ilha de Espanhola, melhor dizendo, e reconstruíam lógicas de liberdade e apontavam para os escravizados de que era possível não só viver em São Domingos em liberdade, sem ser escravo e sem estar submetido ao poder francês, mas também de que aquele sistema não era infalível, de que ele não era inquebrantável, de que ele poderia ser derrotado. Portanto, esses elementos agregavam e geravam sempre um caldo revolucionário latente ali no Haiti, como havia em todos os lugares onde houve escravidão. Onde houve escravidão, houve rebelião negra. Por mais que essa história muitas vezes apague, como a história brasileira muitas vezes faz, né, de apagar todo o processo de rebelião negra que constituiu a nossa história. Portanto, são os elementos. E isso, a partir de 1791, por diversas circunstâncias que não dá para a gente enumerá-las agora, inicia a Revolução, nessa cerimônia que eu falei para vocês de Bois Caïman, que foi justamente coordenada pelo cerimonial Bucaman, que era um cerimonial ali do norte da ilha, cerimonial sacerdote religioso. A Revolução começa e logo ela se esparrama pelos territórios do norte e vai gerando um processo de reação imediata da França, que teme perder ali aquilo que era chamado de Pérola das Antilhas. Tanto que imediatamente, praticamente um ano depois do início da Revolução, menos de um ano, melhor dizendo, a França vai garantir no seu parlamento os direitos políticos dos homens livres de cor, que era aquela classe intermediária da qual eu falei. Mas isso não vai fazer com que a Revolução se pare no meio do caminho. A França garante os direitos dos homens livres de cor, tentando ver se negocia com os revolucionários. Mas os revolucionários não voltam atrás. Em 1793, o Toussaint Louverture, que é um dos grandes lideranças da Revolução Haitiana, assume o protagonismo do processo. E o Toussaint não é só uma grande liderança política, como um grande estrategista militar, e vai impor grandes derrotas aos exércitos franceses. Em 1794, diante dessa revolução que não retrocede, a França vai vir abolir a escravidão no seu parlamento, para a gente pensar, né? A Revolução começou em 91, em 94 a França, antes de qualquer outro país, vai abolir a escravidão por causa do Haiti. Por mais que depois da chegada do Napoleão no poder, vai haver uma reversão dessa decisão. Mas por causa da Revolução Haitiana, no centro da emergência do constitucionalismo moderno, vai haver ali a abolição da escravidão. No centro, no caso, que se narra, né, que é o parlamento francês revolucionário e tudo mais. Mas pelo que o Haiti conta, o centro, de fato, está acontecendo lá no Caribe. Esse momento é um momento de ascensão da Revolução. São várias derrotas do ponto de vista militar e do ponto de vista político para a França. Com a chegada do Napoleão no poder, no final do século XVIII, vai haver uma reação contra a Revolução Haitiana por meio dessa expedição do Leclerc, que era ali casado com a irmã do próprio Napoleão, uma das maiores expedições saindo da Europa para as Américas, em 1801, e nesse contexto vai haver um pouco de um refluxo dos revolucionários que vão ser derrotados momentaneamente ali pelas tropas do Leclerc, inclusive em 1803, com aprisionamento, captura e assassinato do Toussaint. No entanto, diante dessa possibilidade de derrota e da fragmentação das lideranças negras com a chegada da expedição do Leclerc, há um contra-ataque articulado pelos marruns, que foi justamente aqueles quilombolas que eu falei, porque a Revolução Haitiana tem várias frentes de luta, protagonizadas por sujeitos diferentes, pelos escravizados urbanos, pelos escravizados das plantations, pelas lideranças mulatas ou lideranças dos negros livres, e tem os marruns, que eram aqueles que viviam em liberdade e que se localizavam nas partes altas do Haiti. E a partir de 1804, esses marruns vão descer novamente as montanhas e vão se
juntar e fazer uma coalizão com os diversos outros setores que ainda resistiam e vão conseguir derrotar a França, e o Haiti vai se declarar independente no final de 1804, no dia 1º, melhor dizendo, de 1805. São esses os elementos da Revolução. A gente não tem tempo para entrar em mais detalhes, mas vocês pelo menos entenderem as características desse processo, as características mais gerais. Deixa eu passar um pouco para frente. Tomar uma água aqui e perguntar. Vocês estão escutando uma música que está tocando aí ou não, pessoal? Só para saber. Está tocando um rapzão aqui perto. Você está nos Estados Unidos, não é, Marcos? Estou. Mas não está chegando, infelizmente a música não está chegando aqui, não. Se for o caso, abre a janela para blindar a gente com essa mística. Ah, não, porque eu pensei que talvez estivesse chegando. Agora você fala que está bebendo água, mas a gente ficou na dúvida se é água ou é cachaça, porque cachaça também é branca. A cachaça aqui não tem, então assim, a não ser que eu tivesse trago aí, não é beber desse jeito, eu dá só uns golinhos, mas aqui não tem cachaça branca, não. A não ser que importe, é caro, com dólar, Ave Maria. Mas aqui, mas você que está acontecendo coisa, agora estou soltando uma música ali embaixo. Desse contexto, o Haiti, portanto, declara a independência em 1805. E o que é interessante para nós do direito, que eu acho que é bem interessante para a gente pensar, que o Haiti vai formar um Estado nacional, como é a forma, né, a forma canônica do direito moderno, a ideia do Estado-nação. E mais do que isso, vai usar ali o instrumento de consecução desse Estado-nação, que é a Constituição. Logo nos primeiros momentos, o Haiti vai elaborar constituições ali no calor pós-revolução. E essas constituições dizem coisas muito interessantes para a gente repensar ali alguns elementos que são chaves da nossa teoria e hermenêutica constitucional, que é o que eu chamo de poética constitucional, essa criação haitiana no meio de um processo revolucionário, e mais do que isso, um processo revolucionário que responde a uma contingência específica, mas ao mesmo tempo nevrálgica para a modernidade, que é a de romper com a escravidão, romper com o colonialismo e romper com o racismo. O Haiti é o único país no momento que faz isso. Há países como os Estados Unidos que rompem com o colonialismo. Há países que tentam incipientemente, como vai acontecer na Colômbia, mas depois vai haver um retrocesso, de romper com a escravidão e o colonialismo. Mas o Haiti rompe com todos esses e ainda rompe também com o racismo, ou tenta romper, melhor dizendo, esses processos. E aí são alguns elementos para a gente pensar rapidamente aqui que aparecem lá nas constituições. Primeiro, que eu gosto de chamar de direitos universais do negro, né? Lá naquela época, em 1789, a gente tem o exemplo, né, na França, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? O que significava ali na Declaração dos franceses? Declaração Universal, ou seja, de todas as pessoas, do homem era sinônimo de humanidade naquele contexto, e do cidadão, que era o cidadão francês. Mas o homem, ali, o conceito homem, significaria humanidade, dentro daquela lógica masculina de se pensar a ideia de humanidade. Tanto que na França, a Olympique de Gaulle vai no mesmo momento, e por isso ela vai ser, inclusive, decapitada pelos jacobinos, mas no mesmo momento ela vai falar, essa declaração não nos contempla, e ela vai escrever a Declaração Universal dos Direitos das Mulheres. Mas para a gente pensar como o próprio conceito utilizado para se falar de humanidade, ele já carrega ali um conteúdo. E os haitianos fazem isso. Em vez de falar direitos universais do homem, eles utilizam a palavra negro, que era aquela palavra utilizada para subjugar e para escravizar. Era aquela palavra que foi construída ali no Atlântico negreiro, no Atlântico escravista. E eles ressignificam ela justamente para universalizá-la, para dizer que negro é todo humano, que negro são as pessoas que têm direitos e deveres, que têm ali liberdade e igualdade. É o que está colocado no artigo 14 da Constituição Imperial do Haiti. Os haitianos serão reconhecidos adiante pela denominação de negros. Ou seja, eles ressignificam um termo que era utilizado para subjugar e o colocam num processo de elevação ao status máximo de humanidade. Aquilo que foi utilizado para tirar a condição, para criar subpessoas, para criar subhumanos, é utilizado ali para afirmar humanidade e, consequentemente, afirmar direitos. É um processo bruto de ressignificação dessa categoria. Outra questão para a gente pensar, né? E, obviamente, não é ressignificação apenas do ponto de vista
da forma do conceito. Isso tem um conteúdo por trás, tem uma política de descolonização por trás importante. Como a gente vai ver, inclusive, lendo os outros artigos ali. A escravidão no Haiti, diferentemente do que era colocado, tanto pelos contratualistas, como também pela teoria constitucional moderna, não era uma abstração. A escravidão, muitas vezes, vista como aquele processo mais abjeto a que um homem pode ser reduzido, um homem ou uma mulher pode ser reduzido. O Haiti, essa abstração, ela devia ser enraizada na sua própria experiência, porque eles viveram a escravidão. E ela é levada não um problema filosófico a princípio, um problema da abstração, mas como um problema de Estado. E isso é inscrito nas suas próprias constituições, mas também na política diplomática haitiana, que é o que está colocado ali. Não haverá escravos nesse território, ou seja, já está no começo ali do processo, já está no núcleo da arquitetura do Estado. A servidão está para sempre abolida. Aqui todos os homens nascem, vivem e morrem livres de francês. Todos os homens, não importa qual for sua cor de pele, podem ser aqui admitidos a qualquer emprego. E ainda fazem um deslocamento. Para enfrentar o racismo, a gente tem que combater a raça, tem que nomear a discriminação do ponto de vista da cor de pele. E eles colocam isso em absoluto, algo que não aparece nenhuma Constituição do momento, está colocado no Haiti. A cor de pele não gera discriminação. Porque, para você combater o que era norma naquele momento, e continua sendo norma até hoje, de que as pessoas são tratadas de maneira desigual, de acordo com a sua cor de pele, o Haiti inscrevia na Constituição, não importa qual for sua cor de pele. E colocava como problema de Estado. Tanto que esse artigo, ali no artigo 3º e 4º da Constituição haitiana de 1801, está na própria estrutura, está na parte, no tópico, que fala da organização do Estado haitiano. Outra ideia que é interessante para a gente pensar, o Haiti, é como eles repensam a cidadania que eu chamo ali de cidadania diaspórica. Por quê? Por que é diaspórica? Porque a cidadania no constitucionalismo moderno tem duas formas de aquisição, ius soli e ius sanguíneo. Ou você nasce no território, que seria o ius soli, ou ius sanguíneo quando você tem um descendente de determinado país. Eu sou brasileiro porque eu nasci no Brasil, ou eu sou brasileiro porque eu tenho um ascendente brasileiro. O Haiti, além dessas duas categorias de aquisição de cidadania, por descendência, ou seja, pelo sangue, ou pelo lugar de nascimento, pelo território, eles tinham uma outra categoria que era de legar cidadania para aqueles que potencialmente foram vítimas do colonialismo, da escravidão e do supremacismo europeu, que é o que está ali no artigo 44 da Constituição de 1816, e que é repetido em outra Constituição posterior, em 43 também. Olha o que está colocado lá. Todos os africanos e indígenas, ou seja, as populações negras e indígenas presentes na América ou em qualquer outro lugar do mundo, e aqueles de seu sangue, ou seja, seus descendentes, nascidos nas colônias ou em países estrangeiros que venham a residir na República, serão reconhecidos como haitianos. Ou seja, eles invertem, inclusive, uma das maiores problemáticas que tem hoje no direito internacional, de que é o que se fazer com o refugiado e com o imigrante. Porque o imigrante é aquele que é acolhido, entre aspas, por um país, um refugiado no caso, mas ele não é tratado como cidadão. Ele não gosta de nacionalidade, muitas vezes ele é alvo de processos de discriminação, de violência tremendos. O Haiti não. O imigrante, o refugiado, era tratado como haitiano, visto como irmão, visto como cidadão e como nacional. E mais do que isso, consequentemente, também era tratado como negro, independente da cor de pele dele. O Haiti, portanto, colocava um princípio da cidadania, não só a questão diaspórica, mas escrevia na cidadania a ideia de solidariedade. Retomava, inclusive, a cidadania como projeto político, que era aquilo colocado pelos iluministas, a cidadania universal, que depois vai ser cada vez mais limitado nas ideias de nação e de raça. O haitiano não. É cidadania para todos, especialmente para aqueles que viveram e que foram vítimas do colonialismo. Isso é muito potente o que eles estão fazendo. Né? Isso gera uma pergunta tremenda, um questionamento tremendo para as normas contemporâneas, para o tratamento de refugiados, esse tipo de coisa. E aí, tudo isso conformava uma ideia de nação quilombo, no sentido de quilombo apontado tanto pela Beatriz Nascimento, pelo Abdias Nascimento e pelo Clóvis Moura, né, que são intelectuais negros brasileiros muito importantes. No sentido da Beatriz, o que o Haiti organizava um território de liberdade, que aquelas pessoas que foram vítimas do colonialismo e da escravidão encontravam ali uma possibilidade de viverem livres. Do Abdias Nascimento, de quilombismo, né, de invenção institucional, de uma nova normatividade, e do Clóvis Moura, que era uma prática insurgente, né, essa prática rebelde, inscrita na resistência ao colonialismo, à escravidão e ao racismo. Para a gente sistematizar o que significaria essa nação quilombo, portanto, o Haiti tornava-se um território livre, um enclave no meio do Atlântico escravista, ou seja,
escravidão ainda era uma norma no mundo inteiro naquela época. O colonialismo estava entrando na sua segunda fase, com a exploração dos interiores africanos e da Ásia. O Haiti, nesse contexto, era um território em resistência, ele era um enclave de liberdade. Mais do que isso, o solo livre era um princípio legal. Ele estava colocado na Constituição. Você chegando no Haiti, você se encontrava em liberdade. Ou seja, o território ele construía a liberdade. E sendo um dispositivo legal para ser lido na sua inteireza, não na exceção. Mais do que isso, né? Não era só concedida a liberdade para esses sujeitos que chegavam no Haiti, mas também a nacionalidade, a cidadania. Isso é importante, né? Porque o refugiado tem liberdade, mas ele não tem nacionalidade e cidadania. No Haiti, não. Ele tinha esses dois elementos, ou seja, para os indígenas e seus descendentes, né? Indígenas, africanos e seus descendentes. E por isso expandia e a busca pela liberdade. E isso repercutia, como não vai dar tempo para a gente falar muito, mas repercutia nas relações diplomáticas. O Haiti ele agiu de maneira bastante estratégica naquele momento do início do século XIX para ampliar a liberdade do ponto de vista internacional. Alguns exemplos, o Haiti, quando o início da Guerra de Independência nas colônias espanholas, né, que depois vai ser protagonizada pelo Bolívar e tudo mais, o Haiti recebe esses revolucionários e os acolhe, depois concedendo armas, navios, máquina de imprensa e dinheiro. Ele acolhe, mas ele tem uma única condição. Ele fala, vocês podem e vão ter a nossa ajuda desde que vocês realizem a abolição da escravidão nos seus territórios. Ou seja, o Haiti queria que a abolição da escravidão se repercutisse em outros lugares. O Haiti, com os Estados Unidos, por exemplo, vai trocar prisioneiros de guerra franceses que foram feitos ali nos momentos finais da Revolução por escravizados que viviam aqui nos Estados Unidos. Ou seja, ele vai tentando incidir, ainda de uma maneira contra a parede, de maneira extremamente precária, porque ele era alvo do assédio colonial, mas tentando expandir nas relações diplomáticas o seu ideal de liberdade. E por isso, acho que isso explica muito ali por que o Haiti vai ser perseguido. E aí, para finalizar, alguns exemplos, pessoal, dessas repercussões universais do Haiti e como é que ele ajuda a gente a repensar alguns elementos da história moderna. São três. Um, logo depois ali da Revolução Haitiana, depois, de uma longa duração, que faz a gente reler um pouco a ideia de liberdade, atrelada à ideia do corpo racializado, e que esse corpo ele entra na liberdade, mas com uma dívida do ponto de vista monetário, do ponto de vista do valor do capital, que ela é impagável, e ela é impagável até hoje, e também o Haiti como algo que repercute no nosso cotidiano. Vou falar bem rápido, pessoal, para a gente ainda conseguir fazer o nosso debate, porque já é aí 8 horas, né, e acho que a aula vai até 8h20. Mas o Haiti, quando ele vem a Revolução haitiana, isso eu trabalho muito na minha dissertação, o Haiti vai gerar um medo e um temor por parte das elites brancas por todo o mundo, especialmente naqueles países no qual a escravidão ainda era extremamente praticada, como no caso do Brasil. Mais do que isso, o Brasil vai passar a escravizar ainda mais depois da Revolução Haitiana, né? Ela vai gerar um boom no escravismo no Brasil. Isso vai gerar um medo dos brancos para que não aconteça algo igual igual aconteceu na Ilha de São Domingos. E aí são alguns exemplos, né? Um exemplo que eu trouxe para a gente pensar o Brasil, só deixa eu voltar aqui, que é o que está aqui, é que todo momento que havia uma revolta negra de maior repercussão, como houve na Bahia em 1835 dos malês, o exemplo do Haiti era retomado no debate. E nos malês fica muito expresso, porque quando há os malês, a imagem do Haiti é retomada e consolida um debate, como o Sidney Chalub coloca no livro da Luciana da Cruz de Brito, né, chamado Temores da África, de que se o malês era um alerta, e qual era o alerta que os malês geravam? De que se o Brasil não abolisse o tráfico negreiro, não parasse de importar africanos para o Brasil, que eram vistos como um elemento revolucionário, o que aconteceu no Haiti aconteceria também no Brasil. Os malês eram um alerta nesse sentido. É necessário uma solução para esse problema. E mais do que isso, não era só necessário abolir o tráfico, mas também substituir a mão de obra negra com a mão de obra branca. Ali já se articula o Haiti, esse medo do Haiti vai articular o processo de embranquecimento do Brasil, que vai se radicalizar ali a partir de 1850, com o fim do tráfico, a Lei Eusébio de Queiroz. Há outros dois exemplos que não dá tempo de a gente entrar, mas só para pensar ali, né? A lei de insurreição
aqui nos Estados Unidos, em 1807, que é uma lei que permite a utilização de tropas federais nos estados, que aqui nos Estados Unidos o federalismo tem essa força muito grande, né, do poder federal não poder se esmiuçar nas problemáticas do estado. Mas essa lei permite isso, a utilização de tropas federais em caso de insurreição. E essa surge, não por acaso, em 1807, justamente porque ela surge para evitar revoltas negras aqui nos Estados Unidos. E essa lei, as duas últimas vezes que ela foi usada, uma ela não foi usada, que foi no passado, com os protestos do Black Lives Matter, mas o seu uso foi ameaçado no sentido do Trump, né? O Trump trouxe e falou, eu vou usar a lei de 1807 contra os protestos. Depois, quando teve um protesto público, ele acabou recuando. Mas era justamente para usar tropas federais contra os negros, nem o que vem acontecendo independentemente da lei. A outra foi em 1993, nos protestos de Los Angeles, no caso Rodney King. Ou seja, uma lei que surgiu lá no Haiti, ela continua, no Haiti não, no rescaldo da Revolução Haitiana aqui nos Estados Unidos, ela é até hoje utilizada contra os negros. E eu tenho um exemplo ali mais para cima, que era que esse medo gerou, inclusive, constituiu a política ali dos próceres das revoluções de independência. Eu cito o caso ali do Bolívar, que foi o líder pela libertação latino-americana, mas morria de medo do Haiti acontecer também ali no processo revolucionário. Isso vai fazer com que o Bolívar articule o que ele chamava na época da pardocracia, né, o medo da pardocracia, levando inclusive ao assassinato ali a mando dele de lideranças negras da independência colombiana, né, do Manuel Piar e do José Prudêncio Padilha, que eram lideranças negras do Caribe. Enfim, esse medo constitui os fundamentos das nações americanas, mas não só americanas, mas das nações modernas. A outra questão que o Haiti nos coloca é uma questão de longa duração, para a gente pensar o lugar dos corpos negros até hoje na história, que é a ideia da dívida impagável. O negro ele pode até virar cidadão, mas entre aspas. E mais do que isso, o negro não entra só como cidadão, como subcidadania, por ele ser discriminado racialmente. Não é só o problema da discriminação racial, mas ela é calibrada também por uma dívida que o negro carrega da escravidão, que é uma dívida, como a Denise Ferreira da Silva fala, né, uma professora, uma teórica do direito, é uma dívida impagável. E ela se articulou legalmente. Essa dívida foi imposta aos negros de diversas formas ao longo da história por meio do direito. O Haiti é um exemplo, que é a dívida que o Haiti vai ter que pagar. O Haiti, ele faz a independência em 1805, mas ele não vai obter reconhecimento diplomático. A França vai articular um consenso internacional contra o Haiti. O Haiti tem que começar a negociar com a França para poder sair num atoleiro nas relações internacionais. E a França, em 1825, envia um comboio para negociar com o Haiti, mas um comboio militar. Um comboio militar e feito por técnicos do Estado francês. O que esse comboio faz? Ele cerca as principais cidades haitianas e exige que o Haiti assine um tratado de dívida sob condições de violência. E mais do que isso, que o Haiti assine esse tratado de reconhecimento de uma dívida por tudo que a Revolução, teoricamente, roubou dos franceses. Esses técnicos que chegam no Haiti vão contar quantos escravizados haviam, quantas peças de gado, ferramentas, quantas terras, quantas propriedades foram destruídas e tomadas pela Revolução. O Haiti tem que, por exemplo, por sair da escravidão, teve que pagar tudo aquilo que a escravidão gerava como riqueza. Portanto, a liberdade custou pagar a própria existência na escravidão. Para a gente pensar a dimensão dessa dívida. O carro hoje está aqui difícil, minha gente. Mas só para a gente pensar, a dívida é de 1825, mas ela só foi paga, a dívida principal, em 1883. Ou seja, praticamente ali 60 anos pagando uma dívida. No entanto, os juros e as taxas das dívidas, que depois foram assumidas por bancos dos Estados Unidos, só foram pagas em 1947. Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. A gente pensar o cinismo, a sem-vergonhice dos países europeus e dos Estados Unidos, os países dominados por elites brancas. Depois da Segunda Guerra Mundial, discutindo direitos humanos, formação da ONU, os haitianos ainda estavam pagando pela escravidão. A gente pensar isso, né? E essa dívida ela era tão cínica que ela era contraída, né? O valor para pagar a dívida saía dos cofres dos bancos franceses, depois bancos americanos,
e passava direto para o Tesouro Nacional da França e pelo Tesouro Nacional norte-americano. Ou seja, gerava uma acumulação capitalista sem trabalho, sem produção, sem alocação de mão de obra, sem alocação de instrumentos produtivos. O valor do lucro das elites capitalistas surgia apenas pela existência do negro em liberdade. De pensar isso um pouco, né? E ali tem um exemplo, né? Legitimou, inclusive, a ocupação dos Estados Unidos entre 1915 e 1934. Ou seja, pessoas, nações, bancos se enriqueceram apenas pela liberdade do negro. Não foi, inclusive, produzindo, como os liberais gostam de falar da produção de valor no capitalismo. Foi apenas pelo negro querer e exigir sua liberdade. Isso aconteceu no Brasil também. Isso, em todos os países adotaram mecanismos parecidos. O negro vai entrar em liberdade, mas ele tem que pagar a sua liberdade. Há várias formas, mas tem uma estrutural no Brasil. A gente pode falar das alforrias, a gente pode falar aí do discurso, da discussão sobre indenização, mas tem uma que é mais estrutural, que acontece no Brasil no momento que a abolição vai chegar, que ela é antevista, que é o seu primeiro momento em 1850, com a lei de terras, né, no mesmo momento da lei Eusébio de Queiroz, que abole o tráfico. Para a gente pensar um pouco, que é uma indenização implícita. O que a lei de terras estabelece nesse primeiro momento abolicionista do Brasil, que é a finalização do tráfico negreiro? Ela estabelece que as terras devolutas, terras livres, elas passam para a mão do Estado. Ou seja, terras que os negros que estão começar a entrar em liberdade poderiam adquirir, poderiam vir a morar. Elas passam para o Estado. E só podem ser adquiridas por meio da compra. O que isso acontece no contexto mais macro do capitalismo? Os senhores eles estão perdendo dinheiro por causa do próprio processo de abolição. O que era capital deles, no caso o corpo do escravo, era propriedade, vai acabar caindo o preço em determinado momento, porque não vai haver mais escravos no Brasil, vai ser um país para trabalho livre. Ou seja, sua propriedade vai ser descapitalizada. No entanto, a partir do momento que ele é um senhor escravo e latifundiário que pode comprar e adquirir terras, o preço da sua terra, com a restrição da oferta, vai subir. O valor, portanto, que estava no corpo do escravizado, está sendo descapitalizado, está sendo transferido para a terra. Não tem como se discutir não só a ideia da concentração de terra no Brasil, mas também a nossa hermenêutica do direito de propriedade fundiária no Brasil, sem pensar esse engate que é feito em 1850. Esse engate não só absolutiza a propriedade fundiária no Brasil, como recapitaliza os senhores. Ou seja, nesse momento é uma engrenagem jurídica que transfere dinheiro para os senhores e tem como efeito rebote, impede que os negros se apropriem da terra. Ou seja, eles ganham dinheiro, ganham direito por uma engrenagem normativa. A gente pensar isso um pouco. E mais do que isso, né? Exige que os negros continuem, ao não ter acesso à terra, a não ter acesso a firma de trabalho, se submetendo ao trabalho indigno, aos baixos salários no pós-abolição. É um efeito complexo. A gente essa questão da lei de terra podia passar um semestre discutindo pelos seus efeitos deletérios na formação do Brasil, né? E acho que daria uma boa discussão, porque eu vi que a Adriana está com a bandeira do MST ali, é um grande debate sobre a reforma agrária também no país. Por fim, para a gente pensar, né, o Haiti nesse contemporâneo, eu sei que já estou me estendendo muito, mas só para a gente finalizar, como o Haiti está presente até hoje na formação brasileira, e dando um exemplo, né? O Brasil, em 2004, há um golpe de Estado no Haiti, protagonizado e articulado pelos Estados Unidos, que vai depor o Aristide, presidente até então eleito. O Aristide vai sair às pressas do Haiti e vai gerar um caos social. E a ONU e o Conselho de Segurança da ONU vão estabelecer uma nova missão de paz para o Haiti, chamada MINUSTAH. E o Brasil, naquele momento, com o novo governo, tentando se colocar no cenário diplomático daquelas relações, vai ser instado pelos Estados Unidos para assumir o controle daquela missão. Que vai assumir e vai, inclusive, fazer aquilo como política de governo, né, como uma política de projeção internacional, né, o jeito brasileiro de fazer missão de paz e tudo mais. Mas para a gente pensar um pouco, essa MINUSTAH vai durar de 2004 a 2017. Não é coincidência que ela acaba um ano depois do golpe de 2016. No golpe de 2016, não acaba ali momentos nas imediações do golpe do segundo mandato da Dilma, né, contra a presidente eleita. Mas para a gente pensar um pouco, quem é o primeiro comandante dessa missão? Alguém que está hoje colocado na política brasileira, o general Augusto Heleno. Mais do que isso, né? Essa missão vai repermitir, entre outros aspectos, obviamente, né,
mas vai permitir a rearticulação do Exército, que até aquele momento estava escanteada a política brasileira. E é o que eu coloco ali, né? No Haiti se forma a ideia do Clube do Haiti. Aqueles sujeitos do Exército começam a discutir e debater política para ter uma convergência. E eles se expressam no atual governo, né? Para a gente dar um exemplo, né? No governo Bolsonaro, além do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, comandado pelo próprio Helena, mais 4 ministérios, 4 secretários estratégicos, o assessor especial do presidente do Supremo Tribunal são ocupados por oficiais que estiveram no Haiti. Ou seja, são os militares, mas são os militares qualificados para essa experiência de guerra e também de construção de coerência ideológica no Haiti. E também isso repercutiu, obviamente, nas fronteiras do genocídio brasileiro. O jeito brasileiro de intervenção militar afetou e serviu como bumerangue entre Haiti e Brasil. Material de guerra, caveirões, helicópteros, tanques, fuzis e granadas que foram usados no Brasil, no Haiti, vão ser reincorporados ali nas tecnologias de guerra contra as favelas no Brasil. E o disciplinamento das tropas também. Para a gente pensar ali, a operação, que foi filmada em 2010, no Complexo do Alemão, que teve filmagem ao vivo, na Globo e tudo mais, 60% das tropas que tiveram nessa operação, na mais cinematográfica, entre aspas, operação de formação de UPP no Brasil, 60% das tropas haviam passado pelo Haiti. Para a gente pensar um pouco essa presença, né? E de como esse jeito autoritário de fazer política, seja no meio institucional, que se nota pela presença desses militares no governo brasileiro, seja na base, por meio da violência, do genocídio das polícias do Exército Brasileiro, foram aprendidos nas contenções das revoltas haitianas pela ocupação da MINUSTAH, encabeçada pelo Brasil. Beleza, pessoal? É isso, assim, foi muita coisa, mas é para a gente dar esse grande panorama de como o Haiti, isso aqui, obviamente, tinha que ser um curso, mais de um curso, para a gente poder debater cada um desses aspectos. Só deixa eu tirar, você está apresentando, só deixa eu tirar aqui para a apresentação. É isso, eu espero que dê pelo menos para vocês colocar alguma coisinha ou outra na cabeça de vocês, mas para a gente, é uma aula especialmente para também vocês verem a importância do Haiti, de como a gente colocar o Haiti na nossa história, ele meio que bagunça, ele nos exige uma outra leitura de quem somos. Suave, pessoal? É isso. Passando para você, Adriano.